A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que bom que você está aqui comigo no canal Palavra de Sabedoria mais uma vez. É muito bom ter você aqui, você que já se inscreveu no canal, a nossa gratidão. Você também que ativou o sininho das notificações, portanto está sendo informado de todas as novas postagens do canal. Agradeço também você que comenta as nossas mensagens. Está sendo muito legal poder conversar com você e, mais importante, você que compartilha muito. Tantas pessoas novas estão iniciando aqui no canal porque você tem compartilhado bastante. Eu agradeço. E por isso, no mês de dezembro, nós vamos começar algumas remodelações, algumas reformatações no canal e eu tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos ter somente uma reflexão longa pela semana, mas vamos ter 6 pequenas postagens, 3 no formato de shorts e 3 no formato de pequenas reflexões. É uma inovação muito legal e eu conto com você para inaugurar essa nova fase a partir do mês de dezembro, que é o mês de Natal, do nascimento de Jesus. Hoje nós vamos meditar juntos Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Pegue aí a sua Bíblia, vamos meditar Romanos 1, versículos de 1 a 7, e ali está escrito assim: Paulo, servo de Jesus, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Este Evangelho Deus prometeu outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi quanto à carne, que segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos, e do qual nós temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, entre as quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamado a serem santos, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Essas são para nós no dia de hoje palavras da salvação. Veja, meu irmão, em alguns momentos de reflexão, nós procuramos entender o que difere o apóstolo São Paulo dos cristãos dos dias de hoje. E esse texto nos ajuda muito a compreender a sua forma de pensar, a sua postura frente às realidades da sua época e a missão que lhe foi confiada. Ele inicia essa carta referindo-se a si mesmo como servo de Jesus Cristo. Vamos começar entendendo que isso não é uma forma retórica e bonita para demonstrar humildade, não. São Paulo julgava-se realmente servo e Jesus era efetivamente o seu Senhor. Os escravos, os servos dos tempos do Império Romano, eram tratados realmente como servidores e pertenciam aos seus donos. Eles não tinham bens, não tinham liberdade própria nem autonomia, e nem vontade própria não tinham. Eles não tinham projetos pessoais, não recebiam salários e nem tinham identidade própria. Por isso nós vemos o apóstolo iniciar a carta dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, porque ele era reconhecido pelo nome do dono que o possuía. Era assim que os servos eram conhecidos naquela época. E veja, meu irmão, a percepção sobrenatural da soberania divina de Cristo
como Messias instituído por Deus, predito e anunciado pelos profetas, descendente real da casa de Davi e estabelecido em poder e majestade por sua morte e ressurreição, era fato, era nítido para São Paulo. Ele estava consciente, mesmo sendo um douto homem de Israel, um homem estudado, e que havia perseguido ferozmente os cristãos, mas por graça ele foi chamado por Jesus para servi-lo, a fim de levar em seu nome a todas as nações pagãs a obediência da fé. E é um pouco sobre isso que nós queremos falar nessa reflexão de hoje. Essas considerações que nós fizemos nos levam para um gigantesco equívoco em que vive a maioria de nós que somos cristãos em nossos tempos. Fruto, às vezes, da ignorância, em alguns casos, da tibieza institucionalizada em muitos níveis da igreja e, em última instância, do nosso próprio pecado, que lança um véu nebuloso de ilusão e torpor espiritual. Estamos vivendo errado a nossa fé e entendendo mais errado ainda. A maioria dos cristãos de hoje jamais admitiria submeter-se a Jesus como seu Senhor, Senhor absoluto, a ponto de sacrificar o seu ego, seus privilégios mundanos pelo Senhor. Nos tornamos como que uma agremiação por adesão opcional, da qual nós nos desligamos diante de quaisquer contrariedades ou quando surgem aqueles atrativos tentadores que o mundo acaba nos oferecendo. Há muito tempo, vários de nós perderam de vista a compreensão do advento do Filho de Deus e do seu sacrifício salvífico na cruz. Abandonamos o entendimento dos primeiros cristãos de que, se andávamos no mundo, nós permanecíamos escravos do pecado. Assim é também nos dias de hoje. Se andamos de acordo com o mundo, nós permanecemos escravos do mal e do pecado. Jesus foi até a cruz para comprar a nossa libertação dessa escravidão do pecado a preço do seu sangue. Ele pagou a nossa liberdade como nosso Senhor nos comprou com o preço do seu sangue. Por isso é que nós saímos do domínio do mal para vivermos sob as bênçãos, a graça e a proteção de nosso novo amo e Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos obediência e fidelidade. É assim que nós precisamos compreender as coisas preto no branco. Isso tudo que eu disse está na Carta dos Apóstolos, no Catecismo da Igreja Católica. Eu não estou inventando nada na minha cabeça, não. O que precisa acontecer com urgência é uma mudança revolucionária de mentalidade que nós chamaríamos de conversão, pura e simplesmente. É isso que nós precisamos nos submeter à conversão. Veja que, por deixarmos de viver o Evangelho em toda a sua essência, como viviam os apóstolos e as primeiras comunidades cristãs, nós estamos perdidos em nossos objetivos. Esquecemos dos nossos fundamentos e muitos até esqueceram a sã doutrina da salvação. O desvario é tamanho que muitos promovem um ecumenismo desvirtuado e, em nome de uma desvairada fraternidade, a ponto de nivelar Jesus, o Filho de Deus, com Budas, gurus, profetas e outras entidades religiosas de origem duvidosa. Isso não pode acontecer. Não podemos consentir, em nome de quem quer que seja, em nivelar o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, Criador de tudo, que morreu e ressuscitou, a deidades e entidades ou personalidades desconhecidas.
Infelizmente, parece que os séculos e os enganos dos falsos profetas, filósofos, ideólogos fizeram com que muitos de nós nos desviássemos dos fundamentos de nossa fé, a ponto de lançarem-se alucinadamente na luta por causas sociais e ambientais. Muitos perderam a verdadeira fé e confiança nos desígnios de Deus e tentam solucionar os problemas do mundo com seus próprios métodos e ousam nivelar Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, a uma mera organização governamental. Tenha dó, tenha paciência. Por isso, meu irmão, nós não podemos perder de vista que a nossa missão, como nos diz São Paulo, é levar todas as nações pagãs à obediência da fé e nunca, jamais nos desviarmos desse propósito. Vamos fazer agora a nossa oração. Senhor, como cristãos, nós precisamos de uma grande mudança de mentalidade, para que nós possamos alcançar uma vivência comprometida e autêntica, como acontecia com os primeiros cristãos. Para nós, parece muito difícil, Senhor, mas nada é impossível ao que crê. E nenhum prodígio é tão extraordinário que não possa ser realizado por nosso Pai Celestial, quando nós pedimos com humildade e simplicidade de coração. Vem, Senhor, transformar as nossas vidas, animar a nossa caminhada cristã, fortalecer os nossos passos e nos cumular com os vossos dons e a vossa graça. Que a compreensão dessas palavras de hoje nos permita pedir com confiança para que os grandes e pequenos milagres que se realizarem em nossas vidas, em nossas famílias e em nossa igreja, possa acontecer para que sejam edificados em nossa confiança, a fim de que nossa fé seja restabelecida em toda a sua plenitude. Livra-nos, Senhor, de sermos cristãos acovardados e amedrontados, ou discípulos descomprometidos e indignos de vosso senhorio, mas restaura o vosso povo para um autêntico testemunho e uma vivência coerente, sadia e santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.